Vamos abrir aqui mais uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Jaraguá. Hoje recebendo aí nos estúdios da Rádio Sucesso, estou apresentando aqui na minha casa, em função da questão da Covid-19. Deus quiser, semana que vem já estarei de volta aos estúdios. A gente recebe hoje o candidato Biraci Camargo, da Rede Sustentabilidade. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Railton. Boa tarde a todos os ouvintes da Sucesso FM. Boa tarde a todos os eleitores de Jaraguá que posteriormente possam estar assistindo essa entrevista nas redes sociais ou ouvindo. Biraci Camargo, vamos direto ao assunto, que são as perguntas de ideias, o debate de ideias, de propostas para melhorar a cidade de Jaraguá nos próximos 4 anos. Comecei ontem com essa pergunta para o candidato que eu entrevistei ontem, começo com a mesma pergunta para você. Na última eleição, o debate foi sobre o monopólio da funerária de Jaraguá. No ano que vem, essa concessão vence. Se você vier a ser prefeito de Jaraguá, manterá essa concessão ou vai abrir para a concorrência? Eu gostaria, antes de estar fazendo a minha homenagem aqui ao servidor público, hoje, dia 28 de outubro, é o dia do servidor público, e eu quero manifestar aqui a minha mensagem de apoio ao servidor público, ao efetivo, que ele é preparado, concursado, e a maioria faz bem feito. Também ao servidor público aposentado, o da Previdência ali, que é quem trabalhou por nossa cidade, zelou por nossa cidade durante muitos anos, e que hoje ele vive da sua aposentadoria. Ele também tem nosso respeito e nosso apoio, além do servidor público comissionado. Quero também dar seguimento aos cumprimentos, cumprimentando aqui a minha esposa, que está aqui do lado, a doutora Jorcélia, a doutora Débora, que está do lado de fora, uma vez que nos suportou todas as pessoas aqui dentro, também a nossa assessora, a nossa mídia aqui do Dedé, e a minha família que está me ouvindo lá em casa, meu pai lá na fazenda. Eu quero cumprimentar a todas as pessoas, em nome do meu pai, todos os ouvintes da Sucesso FM. Em relação à licitação, em relação à concessão dos serviços funerários em Jaraguá, não apenas funerários, mas outros serviços, como a própria Saneago, que já tem seu contrato vencido, e que há uma omissão aí do Poder Legislativo e do Poder Executivo de Jaraguá em estar renovando. Nós, em primeiro lugar, temos que fazer um estudo técnico na nossa cidade para saber o que pode ser exigido dessas prestadoras de serviço, principalmente do ramo de funerário. A princípio, eu sou a favor de que seja aberto a licitação para que haja concorrência. Eu acho que a concorrência ela é muito útil para a sociedade, muito útil para o usuário, e não podemos jamais deixar a concessão ficar em nome de uma empresa apenas. Para haver renovação, tem que ser feita a licitação, uma vez que esses contratos, Railton, eles são contratos a longo prazo. Nós não podemos ficar 10, 20, 30 anos na mão de uma empresa apenas. Então, eu digo aqui que, na minha proposta, nós vamos abrir sim a licitação para a concessão de todos os serviços públicos. Bom, você já falou de uma pauta que nós iríamos entrar no assunto, que é a questão da Saneago. Há 2 anos essa concessão venceu, mandaram um projeto de lei para a Câmara, mas não fizeram o plano municipal de saneamento básico, uma falha da atual gestão, que não enviou o plano de saneamento básico, não deu tempo dos vereadores votarem. Se você for eleito, Biraci, você renova com a Saneago, você municipaliza ou você privatiza o serviço de água e esgoto de Jaraguá? Jaraguá hoje não tem condições de fazer esse serviço de esgoto e de água potável aqui. Eu acho que a concessão deve ser renovada. No entanto, o contrato tem que ser exigido, em primeiro lugar, da Saneago, investimento em infraestrutura. Nós temos várias redes de esgoto aqui em Jaraguá que sequer funcionaram. Nós temos vários locais que precisam urgentemente da abertura de novas redes de esgoto. Ainda a coleta de água ainda é precária, principalmente em época de seca em nosso município. É importante que seja feito por nós um levantamento, um estudo aprofundado pelo município do que realmente a nossa cidade precisa em termos de saneamento básico, em termos de tratamento de água potável, em termos até mesmo do fornecimento de água da nossa bacia, que eu quero dizer, que abastece Jaraguá,
tem que ser feito esse levantamento e após nós tivermos em mãos todas essas informações, nós podemos chegar até a Saneago e exigir. Então, eu acho que houve um descaso do poder público não ter feito isso nos últimos anos, o ano passado, nesse ano, para saber realmente o que podemos exigir da Saneago para a renovação. Inclusive, quando se fala em Saneago, nós temos aqui hoje uma especulação imobiliária muito grande em nosso município, justamente pela falta de infraestrutura da Saneago fornecer a água tratada nos novos loteamentos que não são regulamentados, que não são aprovados por falta de água. E isso vai fazer a renovação da Saneago oferecendo a infraestrutura, vai fazer inclusive essa especulação imobiliária cair e que muitas pessoas possam poder adquirir um lote a um preço justo. Então, em síntese, a sua resposta, você acha que dá para renovar com a Saneago? Dentro das exigências e fazendo um estudo aprofundado por pessoas qualificadas e técnicas em nosso município para saber qual é a carência do município de Jaraguá em termos de fornecimento de água potável e de esgoto. Inclusive, eu já quero adiantar aqui que eu sou contra, eu acho que o município de Jaraguá não pode permitir que seja cobrado, por exemplo, uma tarifa de esgoto no mesmo valor da água que a pessoa consome, né? Cobrar por presunção. A Saneago não poderia jamais cobrar tarifas abusivas da conta de esgoto do cidadão jaraguense. É uma das nossas metas fazer com que isso seja diminuído. Agora já são 12 horas e 19 minutos, vou falar de emprego e renda. Viraci Camargo, o candidato Viraci, a Prefeitura e a Câmara Municipal aprovaram aqui a concessão de uma área pública para a instalação da BRA Têxtil. A promessa é de 600 empregos em 4 anos. Neste ano, deveriam ser entregues 200 empregos. Parece que até agora é questão de 15, 20 empregos só que geraram. Ou seja, não cumpriu até agora o contrato. Você pensa dessa empresa BRA Têxtil? Ela permaneceria no futuro governo seu? Como você viu essa quebra de contrato da BRA Têxtil que até agora não gerou os empregos prometidos? Sim, temos que rescindir esse contrato, se é que ele está em vigor, o contrato com a BRA Têxtil. Se ela não cumpriu em 2 anos, não vai cumprir. E a nossa bandeira não é apenas trazer empresas para Jaraguá, que nos últimos 10 anos a gente vê sempre esse mesmo discurso, dos adversários principalmente, mas a minha bandeira maior do emprego é que nós temos em Jaraguá hoje, a gente acompanha há muitos anos, e nessas eleições não é diferente, a maior geração de emprego que existe em Jaraguá hoje são naquelas facções, aqueles acabamentos, aqueles travetes, aquele pessoal que presta serviço em casa. Toda casa que você entra, você encontra 4, 5, 8 pessoas trabalhando ali no fundo de quintal de forma apertada e que não tem o apoio do poder público. Esses empregos, sim, podem ser aumentados se nós começarmos a oferecer um programa de assistência a esse tipo de trabalhador. Nós temos galpões aqui em Jaraguá, igual esse da Goiamido, o próprio galpão da Casep, que é do governo do estado, mas que poderia fazer um convênio, que poderia sim ser utilizado para os prestadores de serviço. Quem move a máquina do vestuário em Jaraguá é o costureiro, é o traveteiro, é aquelas pessoas que fazem corte em casa. Eu acho que não temos essa estatística, inclusive por falha do poder público, de quantas pessoas trabalham dessa maneira informal nos fundos de casa hoje prestando serviço. Nós precisamos, como gestores, oferecer condições para que esses trabalhadores tenham condição de não apenas continuar gerando esses empregos, mas também que passe a gerar mais. Eu quero trazer aqui hoje nessa entrevista um fato que está acontecendo em Jaraguá, Railton, inclusive é um fenômeno que está acontecendo na geração de emprego em Jaraguá, que não está tendo o incentivo do poder público, que são empresas de Goiânia, que estão trazendo acabamento, estão trazendo serviço para o povo de Jaraguá no último ano. Isso é muito importante, eles pagam em dinheiro. Nós sabemos das dificuldades dos nossos colegas empresários de Jaraguá, para estar pagando igual eles. Nós sabemos que é uma concorrência leal, o pessoal trazendo roupa de Goiânia, o pessoal de Jaraguá trabalhar. Isso está trazendo dinheiro para Jaraguá, emprego, renda, dignidade para a família. Chegou na sexta-feira, essas empresas de facções, de acabamento aí, estão pegando dinheiro em espécie, e nós não podemos perder, nós temos que dar seguimento nisso aí, dar um subsídio para que essas empresas de Goiânia possam estar trazendo ainda mais
roupa para o povo de Jaraguá. E esse tipo de subsídio, eu acredito que poderia ser logística, poderia ser até mesmo caminhões, baú de transporte, ou qualquer tipo de apoio, de ajuda, para que essas empresas de Goiânia continuem trazendo roupa para o povo de Jaraguá costurar, porque isso vai aumentar muito a geração de emprego. Mas essa não é apenas uma das bandeiras. Nós sim apoiamos empresas que possam vir, mas que tenha realmente projetos, propostas e que tragam de imediato emprego. Não é ficar igual essa BRA Teste prometendo 600 empregos, igual você falou aí, trouxe menos de 20 empregos. Aliás, não trouxe nenhum até o momento, né? Está prometendo trazer, mas está só embromando. Então, nós temos que desenvolver políticas, ações, em primeiro lugar, para quem já está trabalhando no seu fundo de quintal ali com dificuldade, para que ele mantenha esse emprego e que possa contratar mais. Vamos falar agora de meio ambiente. Sobre o comércio, falando com vocês sobre o aterro sanitário e lixão. Os últimos 3 prefeitos de Jaraguá, incluindo o atual, respondem a processo por crime ambiental porque não resolveram o problema do lixão. Se você for eleito, de que forma você pretende resolver esse problema, Biracim? A primeira coisa que nós temos que fazer é, quando for contratar esses cargos comissionados, esses gestores, esses assessores, nós precisamos contratar pessoas que trabalham. Nós perdemos nos últimos anos aí recursos dos fundos ambientais, da Fundação Nacional de Saúde, inclusive teve uma época que foi recurso altíssimo, no valor de 2 milhões, que poderia estar sendo utilizado para, primeiro, aquele lixão ali, o prazo de validade dele já está vencido há muito tempo. Nós temos que acabar com aquele lixão, construir um aterro sanitário no local adequado, mas não é só isso. Nós temos que trabalhar, por exemplo, cooperativas de reciclagem. Aqui em Jaraguá, a cooperativa foi utilizada, a cooperativa de aproveitamento dos resíduos sólidos, ela foi aproveitada de forma política. Nós não tivemos uma política de meio ambiente adequada nesse ano. Sequer uma orientação foi dada ao meio rural, ao produtor rural, para que conservasse as suas nascentes. Porque quando fala em meio ambiente, não é apenas o lixo, o lixão, o aterro sanitário. Nós temos nas vias públicas aí, por falta de informação, de orientação e até mesmo por educação, uma grande quantidade de lixo jogado. E o poder público fica aí com as suas propagandas na rádio, aí fazendo propaganda de prefeito. Por que não faz uma propaganda institucional? Por que não faz audiências públicas? Traz o povo, a população, para nós trabalharmos desse tema meio ambiente, que é um tema muito importante, pois trata-se do futuro do nosso município, futuro da nossa população. Córrego Monjolinho, como despoluí-lo, e também a questão dos retalhos, que é produzido pelas confecções, que hoje o pessoal não sabe o que faz, ora a prefeitura recolhe, vem uma empresa de reciclagem, vai embora porque não encontra condições para trabalhar. Como resolver a questão do retalho e a despoluição dos rios? Mais uma vez, eu repito, é a destinação adequada de cada resíduo. O retalho, o lixo hospitalar, aqui em Jaraguá, ele é tratado de forma universal, jogado a um lixão a céu aberto. Ele tem que ter a sua adequação dentro das normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o resíduo sólido tem que ser tratado com responsabilidade, conforme você disse, não foi tratado nos últimos mandatos, pelos últimos gestores. Vamos falar a partir de agora de educação. Eu queria saber de você se você assume o compromisso de fazer eleições diretas nas escolas para que a comunidade escolar escolha diretores, diferentemente como é feito hoje. É uma nomeação política o cargo de diretor de escola. Se você for eleito, você vai fazer eleições diretas nas escolas? Eu não só apenas vou afirmar, como está no meu plano de governo, que foi registrado no Candex da Justiça Eleitoral, que está aqui em minhas mãos, mas eu acho que não apenas fazer as eleições democráticas nas escolas para suas diretorias, nós temos também que dar possibilidade para as pessoas comissionadas da escola municipal, das escolas municipais, e até mesmo os funcionários efetivos, para que realizem seu trabalho de forma independente, sem pressão de secretário de educação, sem pressão de primeira-dama, sem pressão de prefeito. Nós não vamos conseguir trazer uma educação de qualidade se nós não dermos a liberdade, a independência para que o profissional da educação realize o seu trabalho com qualidade, com imparcialidade. Sendo prefeito, eu não quero interferir no trabalho do educador. Nós temos que dar condição para que o educador faça o seu trabalho com qualidade, qualificar os professores, pagar o piso para eles, que inclusive é uma das bandeiras minhas, né? E outros benefícios que nós sabemos
que os educadores, que os profissionais da educação merecem, mas não recebem. Vamos falar então agora de piso dos professores. Nos últimos anos, Biraci, foi parar na justiça o piso dos professores, houve ameaça de greves e os professores foram sendo relegados ao segundo plano. No ano eleitoral as coisas se ajeitam, mas a minha pergunta para você é o seguinte: se você for prefeito, o piso dos professores será pago a partir de janeiro, como determina a lei, ou não? A partir do primeiro dia, nós tivemos um recurso para a educação nesse ano agora de 2019, do fundo do FUNCEP e FUNDEP, de R$ 16.874.430. A contrapartida do município, pela lei, seria 25% ao ensino básico e fundamental. Portanto, existe o recurso, ele precisa ser bem aplicado. Nós temos que cortar nos gastos dos comissionados, principalmente daqueles que realmente não produzem muito para o município. Nós temos muitos comissionados que são úteis, nós temos que manter, mas nós temos muito cabide de emprego, inclusive na educação, que acaba pegando uma fatia desse bolo, e essa fatia faz falta para que seja cumprido situações básicas, igual um piso de um professor. Nós temos aí um assessor de boteco que ganha 4 vezes mais do que um professor nível 3, por exemplo. Tem professor que ganha R$ 1.422, tem assessor que não faz nada na educação. Eles precisam ser valorizados, e não é justo um professor receber nesses cargos de assessores, e a maior parte, grande parte desses comissionados, né, que recebem, não produzem para o nosso município. É um dinheiro perdido apenas para cabide de emprego, porque na época das eleições existe um exército de pessoas trabalhando para o candidato, e quando ele é eleito, ele não consegue fazer uma gestão sem empregar um número abusivo de pessoas de cargo comissionado. Um dos nossos temas é obras paradas, mas eu quero falar com você sobre obras paradas na educação. Nós temos escolas por reformar, problemas hidráulicos, elétricos. Nós temos a promessa, que não foi cumprida ainda, da escola do século XXI, que seria para o setor Adema da Mata, e temos a creche da Vila Isaura parada. Soltaram foguetes, prometeram datas para inaugurar, e nada. Como resolver os problemas das obras paradas na área educacional, Biraci? Arilton, eu quero trazer uma informação aqui, eu acho que talvez a imprensa já tenha, mas está esquecido, não só apenas as obras paradas. Eu tenho aqui em minhas mãos um ofício agora, do dia 8 de fevereiro de 2019, enviado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, onde uma escola, onde tem 202 alunos, que é a escola Afonsina, escola Tiacina, com 202 alunos em tempo integral, estava sendo fechada por falta de uma pintura no muro da frente e o nome da escola escrito. O Ministério da Educação e Cultura ia fazer a vistoria e a escola não tinha condições. As condições de insalubridade, inclusive das escolas existentes, é tremenda. A escola tem que ter um mínimo de dignidade para um aluno. Eu, particularmente, eu doei 2 latas de tinta para uma escola aí, para que ela tinha o mínimo necessário de escrever ao menos o nome. Então, as reformas das escolas está até mesmo mais necessário do que a própria conclusão. Mas a conclusão dessas escolas e a construção de mais creches é necessidade. Nós, quando falamos em educação, nós temos que trazer também, incluir na educação, a questão das creches, porque é onde a criança vai ter condição de iniciar lá desde pequenininha a sua educação, e para que as mães tenham dignidade para trabalhar. Eu sou a favor que seja construído mais creches, principalmente nos setores carentes, esses setores onde a creche está muito longe, né, distante, para que a mãe possa deixar o seu filho para estudar, para que possa trabalhar e contribuir também na renda da sua família. Então, essa questão da educação que você falou aí, Railton, é uma preocupação muito grande minha, é das escolas ter condições de funcionamento, os prédios escolares, Escola José Peixoto da Silveira, Escola Afonsina de Freitas, Escola Hilda Gonçalves Trindade, Escola Liga Machado, todas essas escolas, os gestores, eles fazem da tripa coração para manter funcionando. Às vezes tem uma lâmpada queimada lá que o poder público demora a trocar, tem buraco na parede, o quadro e a louça não tem condições. Então, é um absurdo o poder público municipal não oferecer as condições necessárias para que o aluno realmente, né, a criança ali do ensino básico, fundamental, tenha dignidade na sua escola. E dentro do plano de educação, eu quero dizer que nós temos que criar mais escolas com ensino integral, dia todo, no mínimo com 8 horas, e também, principalmente no ensino fundamental, nós temos que começar a dar disciplina nesses alunos
lá no início, na base da sua educação, para quando ele chega no ensino médio, no ensino superior, ou até mesmo quando ele crescer, ele cresça com a educação adequada, porque o pai hoje sozinho, ele não dá conta mais de educar o filho. Então seria necessário a gente adotar a filosofia das escolas militares, também das escolas municipais. Vamos falar agora de gestão pública. O inchaço da máquina pública, excesso de cargo comissionado, e o índice, né, é sempre estourado, é 54%, e depois tem que cancelar empenhos, demitir funcionários no final do ano, porque não tem um planejamento. Se você for prefeito de Jaraguá, assim, com quantos funcionários comissionados você vai trabalhar, e qual vai ser o tamanho da redução que você pretende fazer na máquina pública? Eu pretendo cortar, ainda não temos todas as informações relativas, é lógico que são questões técnicas, você precisa ter em mãos, né, o quadro completo. Mas eu tenho aqui o plano remuneratório de cargos e salários de Jaraguá, que está no portal da Prefeitura de Jaraguá, que tem 4.210 cargos previstos. Não significa que eles foram contratados, mas está previstos, entre efetivos e comissionados. Você tem uma ideia, Raio? Tem 159 cargos previstos para assessor. Um profissional hoje, por exemplo, um professor da sala de aula, ganha R$ 1.412,03, né, o que ganha menos. E um assessor, que eu acabei de falar agora há pouco, que é assessor de boteco, que não faz nada, tem 4, 5 andando junto com o prefeito sem fazer coisíssima nenhuma, porque o assessor, 443. Nós temos que cortar nesse salário, pela metade, em muitos dos casos, né? O salário do prefeito, que é 22 mil, o salário do vice, de 11 mil, o salário do vereador, de R$ 7.033. Nós temos que oferecer condições para o vereador, para que ele trabalhe com dignidade. O vereador tem que ser atendido nas suas bases, mas nós temos que reduzir o salário dele. A política minha é política de austeridade. Nós vamos ter que cortar. Ninguém sabe o que vai ser o ano que vem, depois dessa pandemia, depois dessa crise de saúde mundial. Nós vamos ter que cortar cargo, diminuir o número de cargos, diminuir o salário dos comissionados, para que nós tenhamos condição de fazer com que as folhas de pagamento sejam pagas em dias, para não ser necessário o promotor, o Ministério Público, cair todo dia no rádio, entrar com ação na justiça todo mês, obrigando o prefeito a pagar cargo, salário de servidor aposentado, fazer coisas que é de ofício que o prefeito teria que estar fazendo. Agora, se não está, olha, eu tenho em mãos aqui, Rádio, está a previsão da Receita de Jaraguá para 2020, 112 milhões de reais. 112 milhões. Isso significa que é a maior receita da história de Jaraguá. 112 milhões 902.799 reais. A de 2019 foi 100 milhões e 397 mil. Ou seja, tem muito dinheiro, mas esse dinheiro vai para o ralo. E não adianta a população iludir. Quem tiver um exército de pessoas trabalhando para ele, aí eu digo exército porque são coordenados, parece que é um batalhão de pessoas que trabalham os candidatos, eles vão ter que naturalmente estar contratando e não vai conseguir enxugar a folha. Eu estou trabalhando com meus amigos, com a minha família, com algumas pessoas poucas contratadas, e que se eu for eleito, eu vou ter condição realmente de cortar os comissionados. Agora, os demais eu acho difícil, porque como que você vai pegar uma legião de pessoas trabalhando para você e depois não vai dar nada para eles em troca? Eles não estão trabalhando, muitos, é lógico, né? Alguns sim, mas muitos não estão trabalhando por amor ao candidato. Eles querem depois uma contrapartida. Bom, vamos falar de Previdência. Previdência de Jaraguá anda no vermelho, sempre andou. Uma das soluções seria aumentar a alíquota ou fazer concurso público para aumentar a arrecadação. Ontem, o candidato à reeleição, o atual prefeito, disse até que o servidor comissionado cansa. Usou essa expressão, depois ele se corrigiu, mas isso tomou conta das redes sociais. Você pensa como ele? O que você pretende fazer com a Previdência para resolver o problema? Concurso ou aumento de alíquota? Pois é, quando se fala em Previdência, a pessoa é um direito adquirido, a pessoa prestou serviço para o município, ele merece, no mínimo, ser respeitado a sua dignidade como pessoa. Essa palavra aí, eu não sei se você falou câncer, a Previdência seria o câncer, né? Acho que não foi o servidor, mas foi a Previdência. Mas, de qualquer forma, eu entendo que Previdência, hoje, quando se fala em Previdência, você está falando de uma pessoa que prestou serviço para a cidade de Jaraguá durante mais de 20 anos, 25, 30 anos. E essa pessoa merece receber seu salário em dia. Nós tivemos um promotor de justiça que vem muito aqui na rádio, que ele entra com muitas ações, e que falou uma coisa que nos deixou chocada no final do ano passado, né? Salário sempre atrasado, salário dos servidores, e falou aqui na rádio que tinha servidor que estava chupando manga porque não tinha alimento.
quando você fala em salário, você tem que sacrificar tudo. Eu correria o risco de responder por um crime de responsabilidade e não repassar o duodécimo para os vereadores que ganham R$ 7.033, mas não deixaria um salário do servidor atrasado. Eu tirava esse dinheiro lá dos vereadores, chegava lá e falava assim, vocês quiserem me processar, caçar meu mandato, vocês vão caçar. Mas eu não vou deixar um servidor aposentado, uma pessoa, quem aposenta, Railton, não é igual um jovem. O jovem, se ele estiver desempregado, ele não vai passar fome porque vai limpar um lote, ele vai buscar uma outra alternativa, vai pegar uma roupa para Catalinha. Agora, a pessoa idosa é uma pessoa doente, ele não dá conta de fazer outra coisa. Se ele aposentou, é justamente porque ele não dá conta de fazer outro tipo de trabalho. Ele só tem aquele salário da aposentadoria. Chegou no final do mês, o cara tem que pagar a farmácia, porque a pessoa idosa, ele gasta medicamento, gasta com médico e outras coisas. Então, a pessoa precisa daquele salarinho. Isso é uma questão de humanidade, é uma questão de dignidade. Eu, graças a Deus, eu tenho 28 anos de gestor de coisa privada, que eu sou empresário desde 1992. Eu nunca atrasei um salário de um funcionário. Eu pago sempre, muitas das vezes, adiantado. E no serviço público, o dia que eu for prefeito, eu quero fazer isso. Eu quero ter o prazer de ver os servidores trabalhando feliz, assobiando, cantando no seu trabalho, e o aposentado também. Porque o aposentado, ele merece respeito, porque ele já prestou um serviço para o Jaraguá. É uma questão de dignidade, não apenas do servidor aposentado, mas do servidor efetivo também, que eu entendo que eles não são câncer, coisa nenhuma, que não são a aberração para a Receita. Para mim, a aberração da Receita e câncer da Receita, e eles contribuíram. Inclusive, eu estou do meu lado com minha assessora, que é a minha esposa, que ela é especialista em direito previdenciário. É um direito que essas pessoas que estão recebendo aí, Railton, eles contribuíram a vida inteira. Eles estão pegando apenas aquilo que eles já pagaram. Então, essas pessoas, esses servidores, eles precisam de dignidade. E a dignidade está dentro do seu salário. Pessoa que trabalhou a vida inteira. Não apenas, igual eu disse aí, o servidor aposentado, um servidor efetivo também. Bom, a gente continua falando aqui com o candidato Iracy Camargo. Agora são 12 horas e 40 minutos. Essa entrevista vai até às 13 horas em ponto. Fala da área social, Iracy. Nós temos aí um pós-pandemia para o nosso prefeito, se Deus quiser já vai ser pós-pandemia. E a área social ela tem uma importância ímpar. Como cuidar das famílias carentes utilizando os programas e os mecanismos da área social? A gente acompanha em Jaraguá que a ação social parece que ela não é desenvolvida da forma que devia. Hoje, quando a gente fala família, por exemplo, a gente vê na propaganda aí de alguns candidatos, eles falam de família, parece que estão falando assim, dá para entender uma mensagem subliminar, que estão insinuando algum conceito de moralismo ou de uma outra coisa. Para mim, o prefeito tem que preocupar com as ações públicas voltadas para a família, e ele não tem que importar com essa questão moral. O prefeito, ele é prefeito de todo, não importa que tipo de família que é. Ele tem que ser independente e imparcial. Essa história de ficar aí família, eu sou de família, coloca um vice para ser alguém ligado a uma igreja, para dar um aspecto moral. Isso não, o prefeito tem que entrar lá na prefeitura e ser prefeito de todo mundo. Se a pessoa é imoral e está na casa dele lá, problema dele, o prefeito tem que importar com isso não. Ele tem que valorizar todos os tipos de família hoje. Eu não quero saber que conceito de família que tem lá, se é composto por 2 homens, por 2 mulheres, isso para mim não importa. Isso é uma questão moral que não cabe a mim como prefeito julgar. Afinal, o prefeito, a função do prefeito é julgar o que é moral ou imoral? Não. A função do prefeito é realizar as ações, as políticas públicas para a população geral do município de Jaraguá. E eu estou um pouco rasgando o que eles estão fazendo na casa deles lá, o que tem a ver. Eu tenho que oferecer educação de qualidade para a criança, do ensino médio, do ensino básico, do ensino fundamental, ensino de qualidade, a moral, a ética, o respeito tem que ser feito dentro das escolas, mas eu não vou ficar julgando o conceito de família lá fora, não. Quem sou eu? Isso é um princípio até cristão, acusar quem é família, quem que não é. Então, Railton, as ações voltadas para a família de Jaraguá,
ela precisa, eu estou do meu lado aqui, eu tenho aqui a presidente da Comissão da Mulher Advogada da Subseção da OAB de Jaraguá, que desenvolve trabalhos há muito tempo, Mulheres de Paz, desenvolve trabalhos sociais voltados para a mulher jaraguense. A mulher jaraguense, ela precisa de um apoio do poder público. Nós sabemos que tem muita mulher aí que ela é o esteio da família. Ela precisa de uma assistência. Nós temos mães de família aí, Jaraguá perderam nos últimos anos dezenas de jovens assassinados. Que tipo de apoio que o município está dando para essa família? A criminalidade tomou conta. Você sabe, né, em Jaraguá, no Brasil inteiro, o crime organizado, as facções criminosas, elas chegaram e estão ocupando aquele espaço que era para o poder público. Nós não temos, igual na minha época, ou na época sua, anterior, aqueles espaços de esporte aberto, aqueles campos de futebol. Eu pretendo criar muita praça de esporte, não apenas o futebol para os meninos, mas também para as meninas. Os nossos jovens, as nossas crianças não podem mais ter o seu tempo ocioso, a sua juventude sendo ocupada para o crime, para usar droga, para fumar crack. Eu conheço aí crianças de 11, 12 anos que começaram a fumar crack. O espaço que não é ocupado pelo prefeito, pelo poder público, pela gestão, o crime organizado chegou e tomou conta. E isso vai influenciar no futuro meu, seu, das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós temos que, sim, desenvolver ações voltadas para a família, pagar o salário dos servidores em dia, encaminhar essas pessoas que estão em hospitais, dar assistência psicológica, assistência médica. Nas escolas nós precisamos criar ali uma espécie ali, um programa tipo Meu Diário, sabe? Para que as crianças possam estar levando até o educador os seus problemas que eles estão passando em casa, para que seja encaminhado para o poder público para estar ajudando. Candidato, até peço que o senhor seja assim, mais resumido nas respostas por causa dos temas e o tempo. Né? Obrigado. A gente pede a todos os candidatos da mesma forma, até para a gente poder conseguir abordar todos os temas de interesse da população. Vamos falar agora de saúde. O senhor considera que houve avanços na saúde? O que o senhor faria diferente se fosse prefeito a partir do ano que vem? Seria ser prefeito a partir do ano que vem? Olha, todos que me conhecem, na eleição de 2016, né, quando eu fui crítico do então candidato, que já tinha sido prefeito por 2 vezes, e esse ano eu estou aqui. Às vezes estou fazendo algumas críticas ao atual prefeito, com respeito que eu tenho, mesmo porque ele também, em 2016, o atual prefeito de Jaraguá, ele fez críticas duras, né, ao que também era candidato naquela época e já tinha sido prefeito por 2 mandatos. Então, essa crítica aqui, eu quero dizer, deixar aqui bem claro, que não é nada pessoal, porque a pessoa entrou na vida pública e errou, ele merece sim ser criticado. A questão da saúde, nós temos no ano de 2019, 49 milhões e 91 mil reais da receita da saúde, né? E hoje nós precisamos ampliar programas, por exemplo, o programa Saúde da Família precisa ser ampliado para que atinja realmente um número maior de pessoas, ainda não é atingido, né? Nós precisamos criar um programa aqui voltado para o trabalhador, para aquele trabalhador de confecção, aquele que presta serviço que trabalha até 8, 10, 11 horas da noite, os costureiros. Nós precisamos de fazer um programa de saúde voltado para que ele seja atendido no seu local de trabalho. É muito difícil. As pessoas falam sobre construir postos de saúde. Realmente o atual prefeito construiu uns monumentos, né? Uma obra faraônica, os postos de saúde mais lindos. Mas para mim, eu preferia se tivesse uma tenda na Praça do Coreto com um médico bom, para a pessoa passar lá durante 5 minutos, fosse atendido pelo médico, tomasse um medicamento, fosse embora sadio para casa, porque ninguém quer ficar morando dentro do posto de saúde bonito, não. Para mim, o que tem que ser bonito, bem feito, zelado, são as escolas municipais, porque essas tem aluno o dia inteiro, tem professor o dia inteiro, essas praticamente moram pessoas lá dentro. Portanto, é importante, sim, ter alguns postos de saúde em boas condições, mas o investimento não pode ser apenas em construção. Tem que ter investimento em medicamento, em médico para atender. Nós pretendemos voltar um convênio com o Hospital Maternidade, que é uma estrutura que já está pronta e que deveria ser aproveitado com o município de Jaraguá, para ter um atendimento ali que não seja aquele atendimento de emergência, de urgência, que é feito lá no EJA. Esse tipo de atendimento o município precisa de destinar um pouquinho desses 49 milhões anuais para fazer um convênio com o Hospital Maternidade, que é um hospital particular, para que atenda também aquela população de baixa renda do município e que precisa de um tratamento. Bom, o enfrentamento da pandemia, o que foi feito foi o suficiente? Se fosse prefeito, faria diferente? Eu faria completamente diferente. Eu tenho vídeos aí no Facebook aí
onde eu mostrei a Polícia Militar com 6 viaturas, cumprindo, né, decreto municipal, mandando fechar o comerciante de Jaraguá é tratado como bandido. Até que semana passada estava proibido o jogo de bilhar, mas estava permitido beber cerveja de 100, 200, 300 pessoas aglomeradas, né? Ou seja, você acaba discriminando uma certa categoria. Para mim, foi feito de forma equivocada desde o começo, não deu oportunidade das pessoas trabalhar e descumpriram ordens judiciais. Eu quero até enaltecer aqui o trabalho da juíza eleitoral de Jaraguá, então uma juíza nova que chegou, e da titular do Ministério Público, né, a doutora Priscila e a doutora Zulailde, né, que é a juíza eleitoral, que no dia 2 de outubro ela publicou aí uma portaria proibindo a aglomeração, não respeitar as aglomerações, a portaria, né, e fizeram as aglomerações, e ela teve que entrar, o Ministério Público entrar com a ação e a juíza, né, decretar através de sentença que fosse proibida essas aglomerações. Isso por quê? Porque o prefeito baixa um decreto mandando fechar os bares, o comércio em geral, e depois ele não fiscaliza a atividade política da qual ele faz parte também. Então foi um absurdo. Eu acho que foi feito tudo de forma equivocada. A gente tem sim que trabalhar, todas as pessoas precisam manter seus negócios, feito de forma responsável, mas nós não podemos sacrificar apenas quem trabalha. O principal que deveria ser sacrificado é o lazer, porque esse nós vivemos sem. Agora, sem trabalho e comida, não tem como. Vamos falar agora de infraestrutura. Primavera 3 e setor Santa Fé. A obra começou no governo passado, ainda não terminou. De que forma resolver a pavimentação do setor Primavera 3 e do setor Santa Fé, Viraci, terminal do Santa Fé? Essa questão de asfalto é até, eu acho até redundante um candidato vir aqui hoje e disser que não vai asfaltar, seria até absurdo, né? Apesar que muito sempre está com demagogia. A proposta nossa é terminar, concluir o asfalto do Santa Fé, asfalto com qualidade, e o do Primavera 3. A gente sabendo que grande parte desses recursos são recursos ou do governo do estado ou do governo federal. É aquilo que eu falei aqui agora há pouco. Nós precisamos de assessores capacitados, nós precisamos de pessoas que desenvolvam os projetos, que vá atrás desses recursos. Nós tivemos aí vice-prefeito, talvez não foi atuante, não sei qual foi o motivo, mas o vice-prefeito, para mim, ele tem que representar o prefeito, ganhar seu salário de R$11.000 e ir para Goiânia, ficar 1, 2, 3 dias lá atrás de deputados estaduais, atrás de governador, ir para Brasília e buscar os recursos que o município precisa. O que faltou nessa gestão para concluir esse asfalto, primeiro, foi a boa utilização dos recursos, igual eu falei que teve muito recurso aqui que foi desperdiçado, principalmente com folha de pagamento. O Tribunal de Contas do município chegou a alegar aí que o município de Jaraguá teria chegado ao patamar de 67% da receita do município com folha de pagamento, e o máximo legal seria 56%. Então, é aproveitar essa receita e depois colocar esses assessores, colocar o vice-prefeito para estar realizando o projeto, buscando recursos, junto a esses deputados federais em Brasília, junto ao governo federal, para que o prefeito fique aqui tomando conta da casa aqui e essas pessoas que estão ganhando aí, para trabalhar, para fazer seu serviço. Nós temos sim que asfaltar todos os setores, Jardim Atlântico também, Raio, daquela parte de baixo do Jardim Atlântico, Avenida Atlântica, lá é um caos, uma buraqueira danada. Nós já fomos em todos os setores de Jaraguá durante essa eleição e percebemos, Brasilinha, todos os setores de Jaraguá estão precisando de recuperação asfáltica, ou até mesmo de fazer onde não foi feito o asfalto. Jogaram uma borra lá no Primavera 3, lá que foi pior agora, veio a chuva, rodou, virou uma bagunça, os moradores estão indignados. Todos os moradores de Jaraguá têm a minha promessa aqui de que nós vamos resolver essa questão do asfaltamento, da recuperação das ruas. Vamos falar de iluminação pública. A população paga caro a taxa de iluminação pública. A cidade vive no escuro, muitas reclamações. Tem soluções para o problema, Viraci? Tem soluções, é um descaso, inclusive, de cargos comissionados. Os gestores não podem deixar jamais aquela pessoa que é responsável. Nós precisamos criar um aplicativo da iluminação pública aqui em Jaraguá, um aplicativo onde queimou a lâmpada, a pessoa já acessa ali, o funcionário responsável já vai lá na hora e troca. E é o que é mais importante, Rarildo, que você não perguntou, mas eu gostaria de falar, é sobre a Enel. O poder público de Jaraguá está sendo omisso, é uma vergonha. Inclusive, presidente de clubes de diretores lojistas e outros aí estão mais preocupados que o prefeito. O prefeito, ele cuida da cidade no contexto geral, e faltar energia, queimar aparelhos, esse problema da Enel aí, precisava de que o município, a sua assessoria jurídica,
entrasse com ações na justiça, se fosse necessário, ações políticas junto à Câmara dos Deputados, ao governador, porque a Enel é responsabilidade do Estado, mas a população de Jaraguá é responsabilidade minha, do prefeito, e eu não posso ser omisso, deixar uma energia ficar queimando a parede dia e noite, acabando inclusive 2, 3 vezes por dia. Isso é um descaso muito grande do poder público, fazer com que a população sofra na mão de uma empresa igual essa Enel aí, que oferece um serviço de péssima qualidade para a nossa população. Bom, vamos falar de coleta de lixo, né? Começou um contrato barato, que terminou caro e ineficiente, muitos problemas com a coleta de lixo. A minha pergunta para você é o seguinte: dá para fazer uma coleta de lixo barata e eficiente, ou coleta de lixo é cara e não tem jeito? Não existe, eu sou empresário há 28 anos, não existe empresa que não tem lucro. Se a empresa está fazendo a coleta de lixo em Jaraguá, ela está tendo um lucro grande, de 50% talvez. Para fazer a coleta de lixo, eu vou estatizar. Não existe essa história de contratar empresa. Essa empresa que está fazendo a coleta de lixo em Jaraguá, ela não está trabalhando de graça. A empresa deve estar ganhando em torno, talvez, de 40% a 50% de lucro nessa coleta de lixo. Esse lucro aí, eu posso transformar ele em equipamentos, em mais caminhões, em mais formas de estar coletando lixo. Basta eu criar um cargo público ali, uma secretaria, se for necessário, que cuida só dessa área da limpeza urbana. A limpeza urbana do município de Jaraguá, a gente consegue fazer ela, inclusive no plano de cargos e salários aqui do município de Jaraguá, eu tenho aqui, ó, os garis, que está, inclusive, já está até em projeto de lei. Se eu quiser apenas dispensar essa empresa e eu mesmo fazer a limpeza urbana, eu sendo prefeito, está aqui, ó, já tem até a quantidade de garis que eu posso contratar aqui no plano de cargos e salários de Jaraguá, já tem uma previsão legal. Então eu acho que a coleta sendo feita pelo município de Jaraguá hoje, eu tendo uma gestão, um gestor sério e que obriga os seus assessores a trabalhar de forma correta, nós podemos fazer com qualidade e ainda economizar muito para o município. Em vez de eu pagar talvez 450 ou 500 mil reais, eu não tenho de cabeça aqui que eu não imprimi essa parte, né? 300 mil reais com a empresa urbana, eu posso fazer isso talvez com 250, 200 ou 150 mil reais, economizando dinheiro, e essa economia nós podemos utilizar ela na infraestrutura da limpeza urbana. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista. A gente fala a partir de agora de projetos para a juventude, que dá para fazer para dar entretenimento, lazer para a juventude. Te faço uma pergunta: carnaval e pecuária, você faria ou terceirizar o Biraci Camargo? O município não é uma empresa que gera lucro, comércio, venda de bebida, essas coisas. Pecuária, venda de bebida, venda de ingressos, tem que ser terceirizado. O município só não terceiriza porque ele quer monopolizar, ele quer participar do lucro, quer participar da venda, as pessoas. Eu não falo o município, eu não falo a instituição. Quem não terceirizar a pecuária está querendo fazer festa. O município não foi gestor, o prefeito não foi eleito para estar fazendo festa. A festa tem que sim ser terceirizada, a pecuária, até mesmo o carnaval. Nós não podemos, inclusive, Jaraguá, eu não sei se você ia entrar nesse tema do Jaraguá Esporte Clube, o Jaraguá Esporte Clube, não podemos, por exemplo, o município de Jaraguá gerir um clube particular, né? O presidente do Jaraguá hoje é o secretário do prefeito. Nós temos que dar apoio, sim, mas deixa que a iniciativa privada ou o próprio clube tome conta por lá. Em relação aos jovens, nós temos aqui em Jaraguá a política, Railton, da proibição. Tudo é proibido. Se um jovem liga um som de um carro, já chega um policial dando um chute na canela, mandando ele desligar o som e prende o carro e vai embora. E tudo obedecendo a ordem, muitas das vezes, do Ministério Público, um promotor de justiça. A gente não sabe por que proíbe um som automotivo. O som automotivo tem que ter um local adequado e fiscalizado, não é proibido, não. Se os órgãos de justiça entendem que não pode perturbar o sossego público, porque o único crime que é cometido quando a pessoa liga um som automotivo é a perturbação do sossego público. Nada mais do que isso. Se tiver droga, já é outro crime diferente. A obrigação da polícia é fiscalizar, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Agora, o município tem que regulamentar essas situações. Local adequado, domingueiro, igual eu estava vendo o prefeito falar aqui ontem. Os jovens precisam de divertir. Essa diversão precisa ser fiscalizada pelas autoridades. E eu não estou aqui criticando o Ministério Público nem o Poder Judiciário, não. Eles só estão agindo porque o gestor foi omisso. Não regulamentou, não organizou, não fiscalizou. O órgão que tem o dever lá de fazer a justiça, ele chega lá e proíbe. Então nós temos que dar apoio, nós temos que criar muitas atividades
de diversão para o jovem, para que ele tenha que ir em outras cidades divertir. E dentro dessas atividades, nós somos a favor de todos. Mas o que é mais importante de tudo, Rail, é que o jovem precisa ser ouvido. Não é eu que vou fazer, nós temos que ter um canal de ligação para que seja ouvido o nosso jovem. Rapidamente, então, Biraci, vamos falar do Jaraguá Esporte Clube. Se você for prefeito, você vai continuar dando apoio, dinheiro público para manter o time na primeira divisão. Qual é a política que você tem para os esportes de base, para tirar as crianças das ruas? No meu plano de governo, está aqui na minha mão, quando a gente está no Candex, a prioridade minha é a obrigação do município. O município tem a obrigação com categoria de base, inclusive em analogia à educação básica e fundamental, o esporte é a mesma coisa. Então nós temos que fomentar o esporte de base, crianças, né, e até mesmo adolescente. O Jaraguá Esporte Clube, o apoio dentro das reais condições do município tem que ser dado, mas temos que dar autonomia. E o que é mais importante que eu acho é que o poder público pode estimular as empresas, o setor privado, para que invista no Jaraguá Esporte Clube, principalmente agora que ele está na primeira divisão, o setor privado tinha que fazer isso. E para isso, o poder público tem que deixar, o poder privado não investe, as empresas não investem, porque sabe que o Jaraguá é mantido por político. O presidente do Jaraguá é o secretário do prefeito, então o poder privado não investe por causa disso, as empresas privadas. Iraci, nosso tempo já está caminhando para o final, ainda tem alguns temas para a gente falar, vamos tentar ver se a gente consegue, faltam poucos minutos para encerrar, tem a questão de habitação, obras paradas, mas eu queria te perguntar sobre pontes e estradas rurais. Muitas reclamações, houve ação judicial para obrigar o município a fazer ponte. Isso vai acontecer na sua gestão? De que forma você pretende trabalhar para dar condição de tráfego para o produtor rural? Eu pretendo acompanhar de perto. Eu fui criado na zona rural até os 26 anos, tenho muito orgulho de ter feito todo o trabalho rural ali, que é um pessoal que tem pouco benefício. Eu fui tratorista durante 6 anos, fui cortador de cana, hoje eu sou um advogado, sou professor de faculdade, sou renomado, pós-graduado, mas eu já passei por uma fase que me deu sabedoria, que enriqueceu o meu conhecimento. Então aquele pessoal ali da zona rural, o pequeno produtor, ele precisa do apoio não apenas com essas pontes, que são um absurdo o poder público deixar com tanto recurso que Jaraguá tem, é uma cidade rica. Eu tenho aqui em mão a arrecadação de ICMS, o repasse do Estado, do governo federal, tem muito dinheiro. É uma vergonha deixar abandonado o produtor rural, faltando pontes, faltando estradas de qualidade. E o que é mais importante, que eu queria também, Rádio, falar aqui, é que o pequeno produtor rural, aqui ele tem até 2 módulos, né, até 4 módulos rurais, ele precisa de uma máquina, por exemplo, 4 módulos fiscais. Precisa de uma máquina para arar uma terra, para fazer a sua atividade ali, que é a agricultura familiar. Ele não tem. A gente vê, eu tenho vídeo aí na internet, o poder público municipal arando terra para fazendeiro, tem 400 alqueires de terra, tem 4 fazendas, tem 5 tratores, e está lá a máquina do município. É um absurdo, é uma injustiça, só porque o cara é companheiro. Então nós temos que ajudar o pequeno produtor rural, nós temos que oferecer uma máquina. Candidato, 1 minuto para as suas considerações finais. Temas aqui como cultura, obras paradas, adaptação, turismo vai ficar para outra oportunidade. O tempo passou muito rápido. Muito obrigado. 1 minuto para as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade. A cultura também é um dos nossos temas. Eu sou o Biraci Camargo, eu não estou aqui falando sem ter provas. Tudo que eu falo, eu tenho aqui o fundamento, né? Eu tenho a fonte do que eu estou dizendo. E eu gostaria muito de estar pedindo ao eleitor jaraguense que dê o voto para mim, por quê? Porque eu tenho formação, eu tenho honestidade suficiente, competência. O município de Jaraguá nada mais é uma empresa que não tem concorrente, né? Porque a arrecadação nossa é só nossa mesmo, e precisa de um bom gestor. Eu sou advogado, 70% da gestão é jurídica, eu entendo da lei, 30% é gestão, eu sou empresário, né? Meu número é 18, eu peço o voto de toda a população de Jaraguá para que possamos mudar essa história, fazer uma política séria aqui em Jaraguá, uma administração honesta e competente. Obrigado, candidato Biraci Camargo, falando aqui com